texto está impresso, o texto inicial, está impresso aí na ordem do culto, em Romanos 16, versículo 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Febe. Quem sabe uma menina que vier aí vai ter o nome de Febe. Significa radiante, sabia? Significa radiante. A pronúncia original era Foibe, depois virou Febe, Febe. Foibe, significa radiante. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém a santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Dizemos amém. Irmãos, pelas conveniências da sociedade, a gente dispõe de alguns papéis que provam que nós somos quem somos. A única coisa que, um exemplo, isto aqui, uma CNH, a única coisa que isto aqui tem é o fato de que é expedido, é impresso por um órgão oficial. É apenas um papel com os rabiscos coloridos assim, com a minha foto, meu nome. Se você fizer uma em casa, porém, é crime. Só pode fazer lá no lugar correto, e aí tem autoridade de eu chegar lá e dizer, eu sou Hugo, e aí eu entrego esse papel lá e dizem que eu sou Hugo. Por exemplo, quando eu vou fazer uma visita no hospital e tem limitação do número de visitantes, eu uso este outro documento, é uma carteira de pastor. Então ela me dá acesso, eu posso fazer a visita, não é um direito meu, é um direito da pessoa que está hospitalizada, que ela receba a visita do ministro, sem que isso prejudique as outras visitas a que ela tem direito. É mais na verdade é só um PVC. No entanto, como é expedido por uma instituição oficial, formal, etc., ele tem valor, ele diz para provar que eu sou quem eu estou dizendo que sou. Os romanos não tinham nada parecido com isso, nadinha. Então, quando alguém chegava a uma igreja, como Febe chegou em Roma, a pessoa precisava de algo que a apresentasse. E era comum, então, e você encontra isso em várias das cartas do Novo Testamento, que o apóstolo autor da epístola redigisse um parágrafo de apresentação da pessoa portadora da epístola. E é nesse contexto que surgem as palavras que nós acabamos de ler. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Abre parênteses, alguns de vocês sabem e muitos se lembram que as igrejas tinham o costume de mandar cartas de apresentação com os membros das igrejas. E esse costume não desapareceu. Faz algumas semanas tinha uma visitante aqui na igreja, ela me trouxe a carta de apresentação do pastor dela e pediu que eu registrasse a data daquele domingo que esteve com a Igreja Batista Plenitude no culto da manhã, escrevesse meu nome, assinasse, pusesse todos os meus contatos, porque ela ia prestar contas ao pastor. Sabe o que eu gostei da ideia? Que ninguém cai à tentação de ficar morcegando no domingo quando está de férias. Você está de férias do trabalho, não está de férias do serviço de Deus. Amém? Ah, que bom. Amém. Retomando, Paulo está escrevendo uma apresentação de Febe, para que ela fosse recebida na igreja em plena comunhão com aqueles irmãos. Ele não só apresenta o seu nome, ele dirá sobre ela algumas coisas muito importantes para nós. E as coisas que são verdades sobre Febe devem ser verdade no propósito de Deus sobre qualquer um de nós. E ele vai falar não só sobre Febe, mas vai falar sobre os próprios crentes romanos, aquilo que eu chamei, título da minha mensagem, como está impresso aí, 4 marcas da identidade cristã. 4 marcas da identidade cristã. Quando nós somos aquilo que Deus nos tem feito ser. E quando nós demonstramos ser aquilo que Deus quer que sejamos. A primeira coisa que você vai tomar nota aí, a marca número 1, um cristão é um filho de Deus por adoção. Um cristão é um filho de Deus por adoção. Preste atenção no versículo 1 do capítulo 16 de Romanos que nós lemos. Recomendo-vos, pois, Febe, a nossa irmã. A expressão é rica e eu vou tirar delas 2 lições. A primeira, Febe, a nossa irmã.
irmã de outros crentes, uma posição que a pessoa adquire, ou melhor dizendo, recebe, quando se torna parte da família de Deus. E é algo que acontece antes de acontecer entre um cristão em relação a outros cristãos, acontece primeiro de tudo um cristão em relação a Deus. Antes de ser recebido como irmão, você é recebido como filho. Antes de ser recebido como irmão dos outros crentes, você é recebido como filho de Deus por adoção. A mentira do mundo, muito comum de se dizer, é: todos são filhos de Deus. Nós sabemos que isso não é verdade. Pelos textos bíblicos que nós mencionamos e tantos outros, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, ser feito, isto é, não ser e passar a ser. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É João 1, versículo 11 e 12. Mais adiante, quer dizer, em outro texto, em Romanos 8, como está aí no seu resumo, está escrito, o Romanos 8, 14 a 17, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Alguém que é guiado por outro espírito, pelo espírito deste mundo, não é um filho de Deus. As condições são extraídas do próprio texto, então é preciso todos quantos o receberam, primeiro de tudo, é uma sujeição à mensagem do Evangelho, não resistir, não rejeitar a mensagem do Evangelho. Eu sei que existe muito preconceito com a figura, com o jeito de falar, dizer aceitar Jesus, e muita gente não gosta que se expresse assim, mas para mim, eu já disse, faz sentido. Tem a ver com não rejeitar, tem a ver com não descartar, tem a ver com não dizer não. Para mim, aceitar é isto. A pessoa ouve a mensagem do Evangelho e em vez de rejeitar essa mensagem, ou em vez de protestar contra essa mensagem, a todos quantos o receberam, é a primeira coisa, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Outro texto diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em Gálatas 4, eu não vou ler todo o texto, em Gálatas 4, nós lemos versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos, note, a fim de recebermos a adoção de filhos. Dizem, todos são filhos de Deus. Você, com a Bíblia na mão, diz, isso não é verdade. É um filho de Deus, aquele que aceita, recebe, se sujeita ao Evangelho, às condições, à revelação que Deus faz do seu plano de salvação. Torna-se um filho de Deus e, portanto, recebe a bênção da habitação do Espírito Santo. Isso aqui é assunto demais para uma noite só. Mas a expressão que eu queria enfatizar é, aqui está em Gálatas, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nada poderia para mim ser mais enfático na contramão que dizem que todos são filhos de Deus. Não são, e para se tornar é preciso ser recebido como filho adotivo. Não é algo natural, não é um direito a qual todas as pessoas têm, não é uma posição universal. Quem tem é recebido como filho por adoção, por natureza não é. É somente pelo Evangelho de Jesus Cristo que alguém se torna filho de Deus. E nisso, irmãos, está presente aquilo que nós aprendemos sobre Febe aqui de maneira indireta, a sua conversão. Este é um daqueles versículos, voltando ao versículo inicial de Romanos 16, sobre o qual eu falo assim, tem muito suco nesse cacho para quem sabe espremer. Preste atenção no nome dela que eu dei ênfase. Porque eu estou falando do seu nascimento. Estou falando do seu nascimento. Nascida pagã.
O nome Febe era o nome de uma deusa, de uma figura mitológica, deusa propriamente não, uma titã da antiga mitologia grega, e esse nome tinha sido usado ao longo dos séculos várias vezes, associado a toda aquela idolatria, a todo aquele paganismo, a toda aquela coisa, aquela que na verdade é a rebeldia humana contra o único e verdadeiro Deus, inventando deuses. Esse foi o nome que ela recebeu quando nasceu. Muito frequentemente tinha a ver com uma espécie de consagração à deusa, uma dedicação à deusa. Todos nós conhecemos pessoa que tem um nome, eu conheço alguém próximo a mim, que tem um nome que inclusive ela detesta, não gosta do nome de jeito nenhum, mas tem esse nome por causa da promessa que a mãe fez há tantos e tantos anos atrás. Talvez o nome de Febe tinha origem semelhante, e talvez ela tinha esse nome por causa de uma dedicação, de uma consagração que recebeu quando era recém-nascida, que tristeza, a um ídolo, a um falso Deus. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que ela nasceu num lar pagão, sem Deus, à parte, distante das coisas de Deus. Sobre a sua origem, letra A, o seu nascimento, letra B, a sua origem. O texto diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva, o texto diz, que está servindo a igreja de Cencreia. Cencreia era a cidade, era como se fosse Corinto, São Luís, e Cencreia era Ribamar. Duas coisas muito quase inseparáveis uma da outra. Para entrar em Corinto, você tinha que passar por Cencreia. O porto que servia Corinto ficava em Cencreia. Quem tinha muita grana morava em Corinto. Quem não tinha tanta grana morava em Cencreia. Ou havia pessoas que empreendiam na região de Cencreia. Parece ser um dado só geográfico, mas não é. Quando você abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 18, eu não vou ler esse texto agora, mas você lerá depois, Atos 18, de 1 a 11, anote aí ao lado. Você lerá sobre a entrada do Evangelho naquela região, pela chegada do apóstolo Paulo ali, e a forma como Deus agiu de uma maneira maravilhosa, abençoando a pregação do Evangelho. Ou Febe foi convertida naquele momento, ou como consequência daquilo. Talvez ela tenha sido ganha para Cristo pelo próprio Paulo, ou talvez ela tenha sido alcançada por alguém que foi alcançado naquele momento. De uma ou outra forma, fica ressaltado que ela nasceu tão pagã, que tinha nome de deusa pagã, mas foi alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pausa. Dê graças a Deus, porque um dia o Evangelho chegou até você. E com essa gratidão, leve o Evangelho para mais alguém. E com essa gratidão, fale de Jesus para alguém que nunca ouviu falar dele. Pastor, mas eu sinto muita vergonha. Eu tenho medo da pessoa ser muito descortês comigo. Eu tenho medo dessas coisas. Leve esse medo a Deus em oração e peça a Deus que tire esse medo do seu coração. E se o medo não for embora, faça o que você tem que fazer da mesma forma, mas fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus. Deus usa o nosso falar de Jesus. Não queira ser um dos que chegarão ao final da sua vida e que entrarão no paraíso sem ter compartilhado, sem ter levado o Evangelho a uma pessoa sequer. Não seja um desses. Seja um daqueles que terão sido instrumento de Deus para a salvação de outros, para a glória de Deus, para fruto espiritual. Faz quanto tempo que você não fala de Jesus com uma pessoa que não é crente? Faz quanto tempo que você não convida uma pessoa que não é crente aos cultos da igreja? Ainda é tempo de fazer isso, irmãos. Ainda é tempo de fazer isso. Sabendo sobre o seu nascimento e sobre a sua origem, fica clara a história, pelo menos parcialmente, da sua conversão, que é a letra C. Fica pelo menos parcialmente evidente, recuperável a partir do texto, a história da sua conversão. Em primeiro lugar, pela pregação do Evangelho. É este o meio de Deus, sabia disso? É este o meio de Deus para a salvação de pessoas até o dia de hoje. A fé vem pelo
A fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Ainda é assim que Deus salva. Deus salvou Febe como salvou a mim e a ti pela pregação. A sua conversão pela pregação do Evangelho, a sua pregação no abandono da velha vida. E você verá isso aqui de maneira mais ampla nas próximas palavras destes versículos, mas já fica suficientemente estabelecido o abandono da velha vida. É isto que o Senhor Deus tem para nós, que a gente assuma, usufrua, vivencie os privilégios da nova vida. Sua conversão pela pregação do Evangelho, pelo abandono da velha vida, recebendo e assumindo uma posição diante de Deus. Eu acho essas duas palavras muito importantes, recebendo e assumindo. Imagine as bênçãos da salvação serem na sua vida como aqueles livros que estão na sua prateleira, que ainda estão dentro do plástico, comprados e estão lá na prateleira, dentro do plástico. Como aqueles copos bonitos no seu armário, que só pode usar para as visitas especiais, mas nunca uma visita é tão especial que sirva que aquele copo. Eu fui pastor de uma irmã que tinha uma tia sem filhos, e essa tia faleceu, e como ela era a parente mais próxima geograficamente, coube a ela a responsabilidade de esvaziar a casa da tia. Ela me compartilhava tantas coisas, a tia tinha tantas toalhas bonitas, que ela nunca usou. Tantas coisas delicadas e preciosas e bonitas, nunca usadas, nunca usadas. Se essa é uma cena que nos induz a reflexão quanto a coisas materiais, pobre do cristão, que recebe de Deus bênçãos espirituais e não usa, não assume, não vivencia, não usufrui, não desenvolve. Febe, você verá isso nas próximas palavras deste versículo. Eu fiquei impressionado com como esse texto tem tanta coisa para a gente pensar. Febe recebeu uma posição de filha de Deus, recebeu e assumiu essa posição, com todos os seus benefícios, com todos os seus privilégios. Um minuto aqui teológico. Filiação é algo posicional. Concluí. É algo posicional, isto é a forma como a pessoa está perante Deus. É a ideia de ter uma vinculação indissociável. É uma posição de pertença, de proximidade, inclusive, que corresponde ao zelo de Deus sobre a vida daquela pessoa, uma forma especial de amor, e implica coisas relacionadas à comunhão com Deus, ao amor a Deus, a viver tudo que tem de bom ser um filho de Deus. É tão bom, irmãos, tem tantas coisas boas em ser filho de Deus, inesgotáveis, inclusive. Eu lembro de ter lido alguns anos atrás sobre aquele homem riquíssimo, um dos homens mais ricos que o mundo já viu, o Barão de Rothschild. Era riquíssimo. Se ele fosse rico hoje, ele seria mais rico do que muitos países. E ele viveu há muitos séculos atrás, então ele estava voltando de um compromisso para a casa dele, para o seu castelo, o seu palácio, numa carruagem, e quando desceu da carruagem, deu uma gorjeta para o condutor da carruagem, que recebeu a moeda e falou baixinho, mais alto o suficiente para ser ouvido. Ele disse: seu filho é mais generoso do que o senhor. Seu filho dá melhores gorjetas do que o senhor. E ele respondeu: meu filho tem pai rico, eu não. Cristão tem um pai riquíssimo de amor, de misericórdia, de provisões materiais, para que a gente não se desespere, não nos faltará nada, Deus não deixará faltar. Temos um pai riquíssimo em bondade, em afeto por nós. Por que deveríamos viver de maneira diferente? A filiação, irmãos, uma coisa tão preciosa que Cristo comprou para nós com seu sangue. Veja o texto com o qual eu quero concluir essa primeira colocação, em 1 de João 3, versículos 1, 2 e 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão,
o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E conclui João, e todo aquele, e a si mesmo se purifica, todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Nada deve impulsionar mais a sua vida de santidade. Eu vou falar sobre santidade daqui mais ou menos 10 minutos. Nada deve impulsionar mais a sua vida de santidade do que saber que você é um filho de Deus, que um dia verá o Senhor Jesus face a face. A marca número 2 da identidade cristã. Um cristão é irmão de outros cristãos. Ele é filho de Deus, como eu coloquei em primeiro lugar, por adoção. E em segundo lugar, ele é irmão de outros cristãos. Pense comigo aqui agora. Quando nasce um bebê, nós recebemos, não me lembro se foram 12, 13 ou 14 ano passado, eu não tenho o número certo em mente mais. E tem mais 11 vindo agora. E eu fico perguntando quem será a próxima que nós vamos acrescentar a essa lista. Quando nasce um bebê, acontece muita coisa em todos os sentidos. Se você pensar em termos sociais, existe uma pessoa que recebe um nome, que recebe um CPF, que recebe todo um conjunto de direitos, de existência e tudo mais. Se você pensar biologicamente, é fascinante. O ato do nascimento, corta o cordão umbilical, inspira pela primeira vez, os pulmões se abrem. Começa a acontecer um monte de coisa no organismo. Na família, quanta coisa começa a acontecer, é um simultâneo de coisa. É uma coisa maravilhosa, esplêndida, estupenda, gloriosa. Espiritualmente falando, quando uma pessoa nasce de novo, acontece um monte de coisas. São muitas obras de Deus, distintas entre si, mas simultâneas. Distintas, mas simultâneas. Acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. Começa pelo convencimento do Espírito no coração, que leva ao milagre da regeneração, o novo nascimento, que traz consigo as bênçãos da conversão, que são arrependimento dos pecados e fé em Jesus. A pessoa é recebida como filho de Deus por adoção, é unida espiritualmente a Cristo, recebe o Espírito Santo como um selo, como uma unção, como um penhor, como um cálice do qual bebe. Tudo isso, biblicamente falando, são coisas distintas, porém simultâneas. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. É lindo, lindo a gente analisar tudo que a Bíblia ensina sobre isto. É muita coisa que acontece ao mesmo tempo. E uma das coisas que acontece, quando o bebê nasce, ele é recebido como parte de uma família, e quando uma pessoa nasce de novo, ela é recebida como parte da família de Deus. Esta mulher, Febe, estava chegando a uma igreja, a uma cidade, não sabemos se ela tinha estado lá ou se era a primeira vez, suponhamos que fosse a primeira vez. A uma igreja composta por pessoas a quem ela nunca tinha visto uma vez sequer sabia os nomes. Talvez ela tinha lá uma referência de uma pessoa a quem procurar, uma casa a qual se dirigir, mas ele escreveu a respeito dela: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã. E ele diz no versículo seguinte: para que a recebais no Senhor, como convém a santos, sendo recebida ali como uma irmã no meio daquele povo. Uma das coisas que acontece é que quando você se torna filho de Deus, imediatamente também você se torna irmão de outros filhos de Deus. Você é recebido como parte da família de Deus. A doutrina, irmãos, da fraternidade cristã se perdeu por muitos acontecimentos na sociedade. Eu tinha colocado esse ponto aí, que ele está no seu resumo, eu achei que eu teria um pouquinho mais de tempo ao chegar nesse ponto. Estou aprendendo a calcular melhor. Vamos apenas dizer que a droga maldita, infernal da teologia liberal, pegou a doutrina da fraternidade cristã, que é uma bênção, e transformou numa maldição, porque pega pessoas que nunca se converteram, cujo cristianismo é um negócio meramente nominal e fantasioso, e estabelecem isto como sendo a fraternidade cristã. E isto é tão verdadeiro quanto dizer que todos são filhos de Deus. É igualmente falso. A fraternidade cristã é uma coisa entre pessoas convertidas, entre pessoas que ainda que estejam crescendo todas, e todos ainda tenham pecados na sua vida, etc., mas é algo que existe entre pessoas que compartilham de um mesmo espírito,
de pessoas que têm a mesma bênção, têm o mesmo Salvador, servem o mesmo Deus, pecamos, sim, pecamos, e às vezes até uns contra os outros, mas não de maneira que descaracterize, ou de maneira que completamente anule, não é impossível, é claro, anular a salvação. Febe demonstrou o que é a verdadeira fraternidade cristã. Por isso eu estou dizendo que a fraternidade cristã, uma linda doutrina do Novo Testamento, tem parte aqui na nossa reflexão esta noite. Para que a recebais no Senhor, diz Romanos 16:2, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar. Note, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. É muito interessante isto. Por isso eu escolhi pregar na Revista Atualizada neste texto, pela maneira como diz, protetora de muitos, e de mim inclusive. O que significa a fraternidade cristã? 1, acolhimento. 2, zelo. Acolhimento, zelo, cuidado mútuo, perdão. Acolhimento, zelo, cuidado mútuo, perdão, auxílio, serviço e amor. A lista completa tem mais de 70 pontos. Eu coloquei só 10% aí para a sua ligeira reflexão. Tudo que Febe fez, novamente, acolhimento, zelo, cuidado mútuo, perdão, auxílio, serviço e amor. Tudo que Febe fez, tudo que ela é apresentada nesse texto fazendo, sendo uma bênção para outros crentes e num nível pessoal para o próprio Paulo, tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. É um desenvolvimento natural e bíblico do relacionamento fraterno estabelecido entre crentes que fazem parte da família de Deus. Eu coloquei um monte de textos de 1 de João aí no seu resumo, quase não estava cabendo, mas eu queria colocar de toda maneira, porque esses textos são muito importantes, Aquele que diz que está na luz, 1 de João 2, versículo 9, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, diz aí para mim, leamos juntos, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão, diga de novo, está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 de João 3,10, nisto são manifestos os filhos de Deus e o quê? De quem? Qualquer que não pratica justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 de João 3,13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, eis uma evidência da salvação. A carta de João apresenta outras. Esta é uma das evidências da verdadeira salvação apresentada na primeira carta de João. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem tiver, pois, bens do mundo, você vai ver comigo em mais um minuto, foi isso que Febe fez. Quem tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? 1 de João 4, 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que
Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eloquente isso aqui. Grande, sério. São assuntos sérios para Deus. Olhando para a vida de Febe, que nos é apresentada muito rapidamente, ela só aparece nesse texto de Romanos. E aqui ela é apresentada como irmã. Então, por implicação, nós vimos em primeiro lugar como filha de Deus. E em segundo lugar, nós vimos como irmã dos outros filhos de Deus. E isto não é apenas um jeito bonito que nós temos de nos tratar. É frequente, não é raro, ouvirmos chamar as pessoas de irmão, as pessoas lá fora se chamarem de irmão. Entre nós isto tem um peso gigantesco, e é por isso, eu já disse isso inúmeras vezes, que aqui a gente não se chama de doutor, nem de senhor, nem de excelência, nem de nada. A gente se chama de quê? Irmão. Vale mais, vale muito mais do que qualquer título passageiro deste mundo. Tem o sinal garantido aí da pertença à família de Deus, certeza da salvação, perdão dos pecados, a ida para o céu. É glorioso, gloriosíssimo esse título. Mas na vida de Febe não era apenas um título. Ela o demonstrou, porque o testemunho que ele diz foi: ela tem protegido a muitos, inclusive a mim. Ela tem protegido a muitos, inclusive a mim. Essa expressão é riquíssima, eu vou destacá-la no próximo ponto. A marca número 1, o cristão é um filho de Deus por adoção. O seu relacionamento mais importante da sua vida é o seu relacionamento com Deus. Não deixe este relacionamento com Deus empobrecido, esfriado, adormecido na sua vida. A marca número 2, um cristão é irmão de outros cristãos. Para amar e para acolher e para perdoar e para ajudar e para servir e para cuidar. Caim disse para Deus: sou eu, você lembra da pergunta desaforada de Caim para Deus? Sou eu cuidador de meu irmão? E a resposta seria: não, mas você é irmão do seu irmão, Senhor. É mais do que cuidador, você é irmão do seu irmão. A marca número 3 da nossa identidade cristã, nesse testemunho de Paulo sobre Febe, um cristão é servo dos servos de Deus. Número 1, cristão é um filho de Deus. Número 2, é um irmão dos outros cristãos. Número 3, um cristão é servo dos servos de Deus. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, diz o versículo 1, que está servindo a igreja de Cencreia. A palavra número 1 que Paulo utilizou, serva. Em grego, diaconel. Alguns inclusive afirmam, não posso entrar nesse assunto hoje, que ela tinha posição diaconal na igreja, e o diácono é aquele que ajuda os apóstolos no primeiro momento, os pastores até o dia de hoje, liberando das demandas menores para que possa se dedicar ao ministério da palavra e à oração. Leia sobre isso em Atos 6, de 1 a 4. O fato que Paulo usa essa palavra em relação a ela é muito notável, porque esta palavra servia para descrever um servo bem baixo na hierarquia dos servos domésticos. Um romano rico tinha diversos servos domésticos. Ele tinha um servo doméstico que geria a sua casa, era o maior domus, o maior servo da casa, maior domus, o mordomo vem daí. Ele tinha vários outros servos. Quando um servo ficava velho, quando um servo estava enfraquecido, adoentado, limitado, ele virava diaconel, que era aquele que fazia o serviço da mesa, pôr guardanapo, tirar um prato, servir outra coisa, um serviço muito simples, muito desprestigiado. Sabia que Jesus chamou a si por esse mesmo nome? Aquela história do lava-pés, irmãos, ela toca o coração da gente todas as vezes que a gente lê aquele texto e se lembra que aquilo aconteceu. Mas foi até recentemente, eu não tinha feito uma ligação entre duas coisas naquele texto. Era o que estava acontecendo imediatamente antes. Eu não tinha feito a ligação entre dois textos.
Imediatamente antes, estavam os discípulos de Jesus disputando entre eles quem seria o maior no reino. Eles estavam disputando exatamente isso, quem seria o maior do reino. É depois que o Senhor Jesus ouviu essa conversa, perceba o seguinte, essa conversa é tão vulgar, ela é tão baixa, ela é tão vergonhosa, que não é só pela disputa, isso é vergonhoso, disputa é vergonhoso, mas é que Jesus tinha dito que o reino, eles estavam minimamente cientes disso, que o reino envolvia a morte dele, e eles estavam pensando nos cargos que eles iam ter. É algo parecido com aquela cena feia, de pessoas discutindo a herança antes de a pessoa morrer. Eu vou ficar com isso, eu vou ficar com aquilo, aquilo ali é meu. É tão baixo isso, é tão feio. Era essa conversa que eles estavam tendo, não pelas costas, aos ouvidos de Cristo. Quando Jesus morrer, eu vou ser o maior. É deplorável imaginar que era essa conversa. E foi diante dele ter sido tão ofendido pessoalmente, inclusive. E nessa conversa de grandezas, que o Senhor Jesus lavou os pés deles. Neste momento, neste ato, o momento em que o Senhor Jesus declarou a si mesmo como servo, essa palavra, essa coisa baixa na escala de servos, porque ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 42, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Está aí a palavra, serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio também para... O Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não pense que serviço na vida cristã é algo que significa apenas e somente as escalas dos ministérios da igreja. Eu acho que eu já disse isso um número de vezes. Inclui isso, mas não está limitado a isto. Talvez a escala dos ministérios da igreja, que a gente ocupa uma posição uma vez a cada 2 semanas, quando muito. Se houver um grande aperto, uma vez por semana, mas isso normalmente é muito ocasional, uma vez por mês, a grande maioria das escalas, pelo que eu conheço, o funcionamento de nossa igreja. Se é assim, esta é a menor parte do serviço. É a menor. O serviço acontece no meio dos relacionamentos entre os irmãos. Nas demonstrações de cuidado, de zelo, de apoio, de orações, de visitas, de encorajamento. O cuidado, a atenção para com o irmão ausente, que a gente procura de maneira muito, muito, muito natural e singela e cristã. Todas estas coisas, a visita a um hospitalizado, como eu já disse, ou alguém em luto, a participação, a presença, todas estas coisas, é tão grande isto. Tudo isto é o servir. E um cristão tem essa marca em sua vida, ele é um servo dos servos de Deus. A palavra número 2 que Paulo utilizou, significa que Febe era uma mulher rica. A palavra significa protetora, como está na nossa tradução. As diferentes traduções dizem, a ACF diz, tem hospedado muitos. É fácil hospedar gente ou você precisa fazer vários preparativos para hospedar gente? Eu levei mais ou menos uns 12 meses de casado para aprender que a gente não leva a gente para almoçar em casa sem avisar a esposa. Eu demorei a assimilar essa importante lição, porque a coisa tem que ser feita na conta, no número. Hospedar. O texto diz que ela tem hospedado muitos. A Ara, que eu usei aqui, diz que ela tem sido a protetora de muitos, mas a Almeida do século 21 diz que ela tem sido o amparo de muitos. Fica
Fica claro, ainda que não seja dado muito detalhe sobre isso, que Febe era uma pessoa de amplos recursos materiais, mas não era rica demais para não poder servir aos seus irmãos, porque ela não era mais rica do que Jesus. E Jesus, o mais rico de todos, não veio para ser servido, mas para servir. Não teve as suas riquezas como algo seu, mas amparou a muitos, repartiu generosamente. Não se prendeu aos seus bens, mas foi fazer a obra de Deus. Fica para nós como um exemplar de uma vida, preste atenção, uma vida na qual Deus quebrou o poderio das riquezas. E quando este poderio das riquezas é quebrado no coração da pessoa, tenha ela muito dinheiro ou pouco, é uma libertação tremenda que ela experimenta. Porque quando esse poderio é quebrado, esse fascínio, essa algema, é uma algema. E a pessoa é liberta disso pela mão de Deus, ela descobre uma liberdade em Cristo Jesus, e uma alegria, e uma paz, e uma leveza de vida tão grandes, valem tanto, valem tanto. Febe fica para nós como exemplar disto. Ela tinha, claro que não é ruim, pelo contrário, era muito bom, porque ela usou aquilo para poder servir a Deus. Veja o texto que eu deixei aí de 2 Coríntios 8, 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ela servia com as mãos, e servia com os bens, e servia com os dons. Um verdadeiro cristão é um servo dos servos de Deus. Essa frase não é minha, embora eu não conheça o autor, eu acho que é Carson, mas eu não tenho certeza. A única disputa que deveria haver entre nós é quem vai lavar os pés primeiro uns dos outros. Quem será o primeiro a lavar os pés dos outros? Marca número 4, o cristão é um santo de Deus neste mundo. Um santo de Deus neste mundo. Diz o texto, para que a recebais no Senhor, como convém a santos. Romanos 16, 2. ênfase, como convém a santos. Mais um momento teológico. Santidade, assim como filiação, é algo posicional. Deus nos coloca nessa posição. Deus nos tira da posição de não filhos dele e nos coloca na posição de filhos adotivos. Deus nos tira da posição de não santos e nos coloca na posição de santos. Santo quer dizer separado, reservado, posto à parte. Deus nos separou do restante da humanidade para pertencermos a Ele, para o seu culto, para o seu serviço, para a sua glória. Mas, como eu já disse no começo da mensagem, o que a gente precisa na vida, irmãos, é tornar-se aquilo que nós já somos. Ser aquilo que nós já somos. Então, biblicamente, o cristão vai se separando da impureza do mundo cada dia mais, e vai crescendo na graça de Deus no seu coração, e separando-se da maldade que existe fora e da maldade que existe dentro, para que ele cresça na semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você observasse, a santificação pessoal, tá as lacunas aí, a santificação pessoal é contínua e progressiva. Número 4, a santificação pessoal é contínua e progressiva. No começo da nossa vida cristã, a gente esbarra em alguns pecados, ou pelo menos muitos esbarram, em alguns pecados muito grandes, muito difíceis. E aí, com a graça de Deus, a gente consegue se livrar deles. Mas quando a gente olha, a gente encontra outros, não tão grandes, mas igualmente pecado, igualmente transgressão da vontade de Deus, está lá. E quando a gente se livra desses, a gente começa a encontrar outros ainda, mais difíceis de ver. Vai dos grandes, na vida de alguns, impurezas sexuais, pornografias, promiscuidades, tantas outras coisas, roubos, coisas dessas terríveis. Na vida de outros é o consumo exagerado do álcool, é o problema de comer demais ou de usar, não posso nem entrar nesses detalhes.
mas vai chegando até os pecados pequenos, ou mais difíceis de ver: vanglória, orgulho, egoísmo, rebeldia, insubmissão. Eu estava lendo a história de um pastor. Ele é um pastor, um escritor e tem tido um ministério muito abençoado por Deus. E ele queria criar um centro de aconselhamento. Ele e a sua esposa, eles iam criar um espaço como se fosse um retiro, um acampamento, que seria um centro de aconselhamento bíblico. E quando começaram, isso já faz muitos anos, hoje é um ministério estabelecido, mas quando começaram, o orçamento limitadíssimo, compraram o pior terreno, o mais barato que eles conseguiram achar. Aí quando chegaram à parte do terreno onde eles iriam construir a primeira sede do ministério deles, viram que o terreno era péssimo, tinha muitas pedras que tinham que ser tiradas, muitas pedras, terreno com várias pedras, e começaram a tirar. E como o dinheiro era pouquíssimo, diz ele que ia lá, as pedras grandes teve que pagar caminhão para tirar. Mas depois ia ele, a esposa, os filhos, passavam todas as horas livres, dias de sábado, catando pedra. Então tiraram aquelas rochas imensas. Essas teve que pagar para tirar. Mas depois foram tirando outras pedras, aquelas que você tem que carregar assim. Depois que tiraram aquelas, ainda havia outras. O terreno não era bom, não dava para construir daquele jeito, então tiraram outras. E diz que os últimos sábados passava a família, cada um com um balde, catando seixos, enchendo o balde de seixos, e depois virava, até que conseguiram limpar aquele terreno para poder fazer a construção. Esse pregador, um homem muito habilidoso, naturalmente muito sábio, diz que a vida cristã é assim. No poder do Senhor a gente tira essas coisas grandes, mas quando saem as grandes a gente vê as médias. Essa é a nossa avaliação, é claro, nosso ponto de vista. Depois as pequenas. Mas que triunfo! E Deus nos permite experimentar parte disso nessa vida. A plenitude disso só na eternidade, mas parte disso nós experimentamos nessa vida. Quando a gente vê uma mudança de Deus na nossa vida, não é verdade? Eu reagiria de uma forma, não reagi. Eu teria feito isto, aquilo, não fiz. Não veio de mim, é a graça de Deus em minha vida. Se fosse em outro tempo, não sabe o que eu teria feito, mas não fez, para a glória de Deus, não fez. Agiu como Jesus Cristo. Esta, irmãos, é a obra de Deus na nossa vida. A gente se afastando e se limpando da impureza fora e da impureza dentro. O mundo, a carne. Porque o cristão é um santo de Deus neste mundo. Por isso eu coloquei o texto de Filipenses 2, 15 e 16. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. O que nós vimos aqui, irmãos, nesse texto? Que o verdadeiro cristão é um filho de Deus, em comunhão com Deus, em amor para com Deus, em obediência. Filho tem que obedecer, não é verdade? Quando eu falo isso no domingo de manhã, irmão, você precisa ver, eu vejo daqui do púlpito as mães olhando para os seus filhos de qualquer idade, de 4 a 44, a mãe olha para o filho na hora. Mas Deus olha para a igreja toda, feita de filhos. Amor, comunhão e obediência. Irmãos uns dos outros, em amor e perdão e auxílio e zelo e cuidado. Servos uns dos outros, com talentos, com bens, com dons espirituais, com as mãos. Santos perante o mundo, refletindo a santidade de Deus em nosso proceder. A grande ideia da mensagem desta noite é: Deus quer que eu me torne aquilo que eu já sou. Deus quer que eu me torne aquilo que eu já sou. O que eu estou querendo dizer com estas palavras? Deus quer que a gente se torne cada vez mais aquilo que Ele já nos tem feito.
e que a gente viva plenamente tudo isto: filiação, fraternidade, serviço e santidade. E o povo de Deus diz: Pai, muito obrigado pela oportunidade de meditar neste trecho da Tua palavra. E pedimos, ó Deus, o Teu auxílio, a Tua bênção, para que a gente possa sempre fazer a Tua vontade. Corrige, Senhor, aquilo que a gente esteja confuso quanto ao Teu plano. Dá-nos, Senhor Deus, um arrependimento, um reconhecimento, a graça, Deus, de deixar a maldade ainda presente em nossa vida. Senhor, que cada um de nós possa viver uma comunhão contigo, como convém a filhos. Que a gente possa, Deus, amar os irmãos, Senhor, pois é o que somos, irmãos uns dos outros. Senhor, que a gente possa servir uns aos outros com tudo que o Senhor nos tem dado. Senhor, que a gente possa nos limpar da maldade fora e dentro, para refletir a Tua santidade, Deus, a Tua pureza e o Teu amor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz, lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. Obrigado por esse culto, pelos cânticos, pela oração, pela comunhão com os irmãos. Que tempo bom o Senhor preparou para nós nessa noite de quarta-feira. E pedimos, ó Deus, que a Tua bênção nos acompanhe nas nossas atividades, afazeres diários, mas que em tudo o Senhor nos dê uma graça tal, que nos conservemos, Deus, debaixo do Teu santo e bendito amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós a cada dia, até aquele bendito dia em que Jesus virá para nos buscar. Que assim seja, a Igreja de Deus diz: Amém.